Olá pessoal, eu sou o professor Michel, editor do blog História Digital, e na aula de hoje nós vamos ver qual é o problema que a gente encontra no termo pré-história. Aliás, eu quero dizer para vocês o seguinte, não quer dizer que haja um problema no termo que não signifique, ou melhor, que signifique que a gente não deva utilizar o termo. Nós vamos continuar utilizando o termo pré-história, esse termo aparece em vários materiais que trabalham com conteúdo de história, inclusive vestibulares, então mantemos o termo. Só que é importante, todo professor de história gosta de problematizar, não é? Não é, professores? Problematização, vamos então ver qual é o probleminha do termo. Vou até dar uma possibilidade de termo, um outro termo que possa ser utilizado, mas tenham em mente que não tem problema nenhum em usar o termo pré-história. Tá? Então, dito isso, vamos ver. Aliás, tem um resumo completo sobre a pré-história na descrição do vídeo. Inclusive, há várias outras videoaulas sobre a pré-história que a gente já produziu, sobre as fases, a origem do homem, a questão da evolução, etc, etc. Tá bom, galera? Então, assim, qual é o problema do termo pré-história? Tá aqui, gente. Vamos direto ao ponto. Tá no prefixo pré, que significa antes. Correto? Então, assim, antes do quê? Da história. Então, isso dá a impressão que as pessoas que viveram naquele período, e nós temos aqui, alguns habitantes da pré-história, ficou feio, não gostei, aqui, né? Não tinham história. Opa, peraí, professor, mas como assim não tinham história? É a palavra pré, antes da história, dá a impressão que eles não tinham história, pelo menos o termo ele traz essa conotação. Quando é que surge isso, né? Por que foi utilizado o termo pré-história? Isso aqui tem um pezinho naquilo que a gente vai chamar de história positivista. Tá bom, gente? Positivista, que era um ramo da historiografia lá no finalzinho do século XIX, mas também durou uma boa parte do século XX, enfim, que dizia que a história só poderia existir a partir de documentos escritos. Documentos escritos. Como as populações na pré-história elas não conheciam a escrita ainda, eles faziam pinturas rupestres nas cavernas, mas isso não é considerado uma fonte escrita. Né? As pinturas em caverna são consideradas fontes visuais, documentos visuais, né, na sua essência. Então, como não tinham documentos escritos, então eles não teriam história. Aliás, a história positivista ela dizia também que a história deveria ser escrita como ela foi, infelizmente negando uma questão que é intrínseca da história, faz parte da essência da história, que é a subjetividade de quem escreve. Ou seja, um historiador vai escrever a história a partir do seu ponto de vista, a partir da realidade presente em que ele vê. Então, como não havia documentos escritos nesse período que a gente chama de pré-história, de 4 milhões de anos aproximadamente, até aproximadamente 5, 4 mil anos atrás, ou antes de Cristo, então ficou subentendido que então eles viveriam antes da história, logo não teriam história. Bom, aí vem a outra questão. Essas pessoas já faziam história? Claro que a resposta é sim. A partir do momento que o ser humano transforma a natureza, aqui a gente tem um camaradinho aqui segurando uma lança, ó, ele retira da natureza algo que ele vai usar como uma ferramenta para caçar esses animais aqui. Então, a partir do momento que ele transforma a natureza, ele já está fazendo história. Então, essa produção de cultura que torna o ser humano um sujeito histórico e transformador do meio da realidade onde ele vive, já faz dele um fazedor, vou utilizar esse termo chulo, né? Um fazedor de história. Logo, o termo pré-história é um termo que a gente pode aí dizer que é um termo incorreto. Então, um termo alternativo, se a gente fosse utilizar, a gente poderia chamar os povos que viveram na pré-história de povos ágrafos ou povos sem escrita. Né? Ágrafos vem de a sem, grafos, grafia, sem escrita. Povos que não tinham a escrita. Tá certo, gente? Essa aqui é uma aulinha curta só para a gente discutir um pouquinho o termo pré-história. Repito, não quer dizer que não vamos utilizar. Apenas é bom
relativizar algumas coisas, tá certo? É isso aí, até a próxima. Se você gostou, dê um curtir, compartilhe, valeu!